Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui no programa O Conhecimento Transforma, uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre oração. E para a gente iniciar essa conversa, esse papo, essa reflexão, vamos serenando nossas mentes, os nossos pensamentos. O dia a dia muitas vezes é corrido, muita preocupação, expectativas, ansiedades. Enfim, a gente vai serenando um pouquinho a mente e o pensamento para que a gente possa estar aproveitando as reflexões e a orientação que a espiritualidade superior vai passando para todos nós. Eu trouxe como leitura de harmonização a mensagem Pão Nosso do livro Fonte Viva. São todas mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia do Cândido Chico Xavier. Pai Nosso. Disse Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Eu vou repetir porque eu fiz a leitura errada, perdão. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Emmanuel diz isso porque há muita profundidade na fala simples do Mestre Jesus. Continuando. Cada palavra dentro dela, dentro da oração Pai Nosso, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Princípio e finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam
ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas. E por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. É uma mensagem que traz muitas reflexões sobre a oração do Pai Nosso, que muitas vezes fazemos de uma forma mecânica, sem buscar entender a frase, a construção, a ideia, o conceito que está ali para nós, para todos nós. Vamos fazer uma oraçãozinha? Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus a sua misericórdia. Agradecer a Jesus os seus ensinamentos e a docilidade com que vem nos convidando a participar da Boa Nova, a sermos também uma Boa Nova, e possamos cada vez mais abrir nossas mentes, corações e espíritos para aprender, para exercer as lições que o Mestre nos ensinou. Que possamos estar atentos àquilo que estudamos, para que possamos, tendo estudantes do Evangelho, e evangelizando os nossos corações, que possamos refletir em nossas atitudes, pensamentos e palavras as lições que o Mestre nos deixou. Que Deus nos ilumine, nos guarde, que permita que a espiritualidade superior nos oriente, nos acompanhe em nossos estudos e em nossas boas reflexões. Que assim seja. Bom, como foi dito, a nossa reflexão de hoje é sobre oração. Oração é súplica, é rogativa, é invocação, é um pedido dirigido a Deus, é falar com Deus. Então, a gente vai percebendo a oração como uma conexão que estabelecemos com Deus. Através da oração, nos conectamos com Deus. E na medida em que a gente vai mantendo essa conexão, nós vamos nos aproximando de Deus, vamos aprofundando essa nossa relação com Ele e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai. Oração, prece, reza, são palavras semelhantes.
Ainda que haja uma pequena diferença, nós não vamos nos ater a isso. Não vamos nos ater à letra e deixar passar a essência, e deixar passar o sentido principal, deixar passar o que é importante. Então, oração encontra palavras semelhantes como prece e reza. Eu me deparei com uma definição de oração, porque o que é uma oração, né? Eu me deparei com uma definição de oração que eu achei incrível, e eu quis muito compartilhar essa definição com vocês. Ela nos foi dada pela Santa Teresinha do Menino Jesus, e olha como ela descreve uma oração. A oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de amor e gratidão na provação e na alegria. É algo grande e divino que me dilata a alma e me une a Jesus. Eu achei essa definição realmente linda. E olha só alguns detalhes dela. A palavra impulso, a oração é um impulso do coração. Aquilo que nos impulsiona, nos projeta para frente, nos projeta para cima, para além, nos leva adiante. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ela fala de amor e gratidão não só na alegria, mas na provação. Inclusive, ela usa a palavra provação antes da alegria, porque, olha só, um grito de amor e gratidão, isso é oração para ela, um grito de amor e gratidão na provação e na alegria. E aí ela fala que é algo grande e divino. Então, é um sentir que ela não consegue colocar isso em palavras, mas ela se sente tomada por esse sentimento. E ela diz que é divino, porque sublime. E complementa, que me dilata a alma e me une a Jesus. Ora, essa alma que se dilata é expansão da consciência, é uma elevação do pensamento. Então, a alma dilata porque a nossa consciência está se expandindo e o nosso pensamento está se elevando no ato da oração. Eu encontrei uma outra definição muito maravilhosa, curtinha. Na realidade, é uma pergunta reflexiva que vem do profeta de Khalil Gibran, quando no capítulo A Prece, ele pergunta: pois o que é a oração, senão a expansão do vosso ser no éter vivente? Expansão do ser, da consciência, elevação do pensamento, a alma que se dilata. E olha, do ser no éter vivente, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. A exemplo do peixe que vive dentro d'água, nós vivemos dentro do fluido cósmico universal, que é esse éter vivente que Gibran se refere. Então, são definições de oração que se conectam de alguma forma. Agora que a gente viu um pouquinho dessa definição, uma dada por Khalil Gibran e a outra por Santa Teresinha, qual é o uso que a gente pode fazer da oração? Na questão 659 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que a prece ela tem 3 funções: louvar, pedir
e agradecer. Então, pela prece, podemos fazer essas três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aqui vai uma pergunta muito difícil. Qual a que mais usamos? Qual é a função que mais usamos quando fazemos prece? Pedir. O que mais fazemos é pedir. Somos pedintes por natureza. Então a gente pede paciência, socorro, um emprego melhor, uma casa melhor, pedimos ajuda, pedimos um par romântico, pedimos livramento, pedimos cura, pedimos proteção, e pedimos, e a gente pede o tempo todo, porque a gente quer receber. Então, a gente sai pedindo. Então, a prece, ou a oração, ou a reza, com as três funções que ela tem, nós usamos apenas uma delas. Usar apenas uma não é bem o termo, mas geralmente é o que fazemos. Usamos apenas a função de pedir. E pedimos o tempo todo. Então, quando a gente pede porque a gente quer, a gente pede porque acredita, acha, pensa que será melhor para a gente. Mas nem sempre é assim. E aí é interessante que Oscar Wilde tem uma citação que fala assim, olha só, quando os deuses nos querem punir, atendem às nossas preces. Quando os deuses nos querem punir, castigar, atendem às nossas preces. Porque a gente pede para além das nossas necessidades. A gente pede muito segundo os nossos desejos, segundo as nossas paixões. Então, a gente acaba se distanciando daquilo que realmente importa. E quando a gente recebe, a gente não reconhece. Minha mãe costumava dizer, quem caça o que não perdeu, quando acha, não conhece. Porque a gente pede porque deseja, a gente simplesmente quer. É quase que um pensamento e uma atitude infantil. Quer porque quer. Sem avaliar se aquilo realmente nos fará bem, se é bom para a gente. E com isso, a gente acaba dando mais atenção ao problema do que à solução, porque a gente quer resolver determinada coisa, quer conseguir determinada coisa. Então, a gente faz esse pedido na prece, na oração, na reza, achando simplesmente, ou desejando simplesmente, que isso caia do céu. Então, a gente foca no problema, mas não foca na solução, ou na parte da solução que está em nós. Aquilo que cabe a nós fazermos. A gente quer a resposta pronta. A gente quer o desejo atendido. Mas a gente não quer fazer o esforço para conquistar. A gente não quer fazer o esforço para atingir determinado objetivo. Isso é comodismo. Nós temos a parte que nos cabe. É nossa responsabilidade fazer o que está ao nosso alcance. Naturalmente, há coisas que não estão ao nosso alcance. Neste caso, o que nos cabe é aprender a aceitar. Mas não sem antes fazer a parte que nos cabe, aquilo que nos é possível fazer dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, mas que podemos fazer. Olha só, é atribuída a Pitágoras a seguinte citação: não pede nada nas suas preces. Não pede nada nas suas preces.
porque tu não sabes o que é útil e só Deus conhece as tuas necessidades. Porque os nossos pedidos são quase infantis. Queremos porque queremos. E geralmente estão além das nossas necessidades, das nossas reais necessidades. E Deus, como está aqui na citação, ele de fato conhece as nossas necessidades, sabe do que de fato precisamos. E nem tudo o que pedimos é o que de fato, o que realmente precisamos. Então, o pedir é a função que nós mais usamos. Mas tem um louvor. O louvor é um enaltecimento, é uma glorificação, é um exaltar, é uma admiração. Louvor é adoração. E os imortais, como gosta de chamar Raul Teixeira, eles nos dizem lá na questão 649 de O Livro dos Espíritos que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. É a elevação do pensamento a Deus. E que pela adoração o ser humano se aproxima de Deus. Elevando o seu pensamento, expandindo a consciência, dilatando a alma, nós vamos nos aproximando de Deus. E tem a outra função, que a gente também não dá muita atenção, que é o agradecer. Pedir, nós pedimos constantemente. Pedimos tudo. E na maioria das vezes, quando recebemos, nós sequer lembramos de agradecer, nós não agradecemos. Porque agradecer é render graças. Agradecer é mostrar gratidão. Agradecer é reconhecer o que recebeu. E a gente pouco agradece. A gente ora na hora da aflição. E a gente não lembra de orar na hora da alegria. Na hora da aflição, a gente pede, a gente reza, Mas na hora da alegria, quantas vezes a gente lembra de compartilhar com Deus a nossa alegria, de agradecer pela alegria? Então, vale muito a seguinte reflexão: quais são os nossos reais interesses? Quais são os tesouros que a gente está guardando no nosso íntimo, na nossa mente? Porque, olha só, tesouro é aquilo que damos valor. Então, o que é que realmente valorizamos e que estamos guardando? Que tipo de tesouro é esse que a gente está abrigando em nosso íntimo? É uma reflexão importante. Porque o pensamento direciona o nosso sentimento, direciona a nossa conduta. O que a gente está guardando no nosso íntimo? Isso vai refletir na hora em que a gente vai fazer uma oração, fazer uma prece, rezar. Vai refletir, porque é o que carregamos em nós. E a prece, precisamos lembrar que ela é um recurso que muitas vezes a gente está desperdiçando por não saber usar, por pedir além do necessário, por pedir pelo desejo, por pedir pelo quer porque quer, por pedir sem consciência. Então a gente acaba desperdiçando o recurso da prece.
Na questão 479 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que a prece é um poderoso socorro. É um poderoso socorro em tudo. E aí tem uma advertência, porque vem um mas crede bem, nos dizem os espíritos. Não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus, continuam eles, assiste, ajuda aqueles que agem. E não só aqueles que se limitam a pedir. Então, aqui essa questão traz um outro elemento para a oração, que é a ação. Lembram? Há coisas que estão no nosso controle, dentro do nosso limite de ação, de agir, no nosso campo de ação. E isso que está dentro da nossa ação é nossa responsabilidade fazer. Então, vale a pena repetir: Deus ajuda aqueles que agem, e não aqueles que se limitam a pedir. Porque quem se limita a pedir está esperando cair do céu. É justamente não se esforçar, não fazer a sua parte para que aquilo aconteça. Porque, como eu disse, há uma parte que nos cabe. Há uma parte que é nossa responsabilidade. Então, não basta simplesmente pedir. Sim, a gente busca essa conexão com Deus, a gente busca essa conexão com Jesus, com a espiritualidade superior, mas a gente também deve fazer a nossa parte. Pedir é o que mais fazemos. Mas o que é que a gente está pedindo? O que é que está ocupando a nossa mente? Porque é isso que vai estar aí refletindo lá. Onde é que está o nosso foco? Os nossos interesses? Precisamos ter em mente que viemos para progredir, para nos tornarmos seres melhores, para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos. Quando oramos, lembramos disso? Que a gente está aqui para progredir, para se melhorar, para deixar o ser velho para trás e deixar o ser novo, iluminado, coerente, equilibrado surgir? Lembramos disso? Quando oramos, quais são os interesses que a gente coloca nessa oração? Eu trouxe uma citação de Tagore, Rabindranath Tagore, poeta indiano, que, pelo pouco que eu conheço dele, ele já tinha galgado alguns degrauzinhos em termos de expansão de consciência, de elevação de pensamento, de dilatação da alma. Olha só o que ele diz. Em minhas orações, nos diz Tagore, em minhas orações, não peço a Deus que me proteja dos perigos, mas que me faça destemido para encará-los. Não imploro para que me retire a dor, mas que me dê um coração capaz de conquistá-la. Imperfeitos como ainda somos, no estágio que ainda nos encontramos, habitantes de um planeta de provas e expiações, ainda temos muito o que aprender. Infelizmente, ainda aprendemos muito pela dor.
Então, é no problema, é no desafio que encontramos, é no obstáculo que a gente encontra ao longo da vida, que a gente vai crescendo. Porque quando há um problema, a gente começa a tendência, se a gente não esperar cair do céu, a tendência é buscar uma solução. Na linguagem corporativa, seria uma reengenharia de um processo. Então, você repensa o que pode ser feito, o que pode fazer, o que não devia ter sido feito, ou o que devia ter sido feito, para que aquela situação se resolva, para que aquilo não volte a acontecer. Então, neste processo de trabalhar uma solução para a questão, a gente vai progredindo. Então, e ele tinha essa consciência, o Tagore, porque quando ele diz que ele não pedia para proteger dos perigos, a gente pede muito livramento ainda, mas ele, em vez de pedir livramentos, ele pedia que fosse mais destemido para poder encarar as questões, os obstáculos, as vicissitudes que ele encontrava na vida dele. Ele não pedia para tirar a dor. Quando estamos doentes, é quando a gente mais valoriza a saúde. E aí a gente quer se livrar daquele desconforto, a gente quer se livrar daquela dor. E isso está correto. Isso não é o problema. A questão é que se há algum problema de saúde, é um obstáculo da vida. É um problema que está encarando. Então, ali também há uma lição. Eu lembro de uma pessoa que certa vez conversava e disse que ela conheceu duas pessoas que não se conheciam entre si e que ambas tinham doenças bastante graves. Eu realmente agora não lembro quais, mas isso aqui não vem ao caso. A questão é que a postura, como cada uma enfrentava aquela doença, era diferente, muito diferente, era o oposto uma da outra. Enquanto uma se tornou uma pessoa revoltada e amarga, a outra procurou com dignidade se tratar, buscava fazer o seu melhor, não entrou nessa questão da revolta. O que acontece com quem se revolta? Porque a dor já está ali, infelizmente, mas está. Tem um motivo para ela estar, ainda que a gente não saiba qual. Mas se nós confiamos nos desígnios divinos, se nós acreditamos em Deus, há um motivo para tudo, ainda que não saibamos. Se a dor já está instalada, a gente coloca mais peso quando nos revoltamos, quando nos indignamos, quando nos deixamos ficar amargos. Nós aumentamos o nosso sofrimento. Porque há coisas, isso para cada um de nós vai ser diferente, mas há coisas que nós temos que viver. Porque é ali que está uma lição que nós precisamos aprender. Fernão Capelo e Gaivota, ele é autor desse livro, Fernão Capelo e Gaivota. Mas eu quero falar do autor de Fernão Capelo e Gaivota, que é o Richard Bach. Então, Fernão Capelo e Gaivota é o livro mais conhecido dele, e ele tem muitos, tem vários livros. No livro chamado Ilusões, Richard Bach coloca lá, em algum momento, que nós buscamos os problemas porque necessitamos das dádivas que os problemas nos oferecem. Lá no livro não está literalmente com essas palavras, mas essa é a ideia. Buscamos os problemas porque precisamos das dádivas que os problemas nos oferecem. E a questão é, quais são essas dádivas?
Naturalmente que a gente não busca o problema conscientemente, mas a gente vai se deparar. A vida não é linear, ela é altos e baixos. Então, as dádivas que os problemas nos oferecem, que são os baixos da vida, é justamente o nosso crescimento. Porque buscando solucionar aquela questão, buscando resolver, buscando minimizar, porque às vezes não dá para resolver, mas dá para diminuir, mitigar, buscando resolver, trazer uma solução para aquela questão, seja ela de que natureza for, a tendência é que nessa busca, nessa elaboração, a gente reflita e cresça como pessoa, saia dali melhor do que entrou. É como se fosse um túnel. Está tudo muito bem num determinado ponto da vida, vem um túnel. Esse túnel não está iluminado, esse túnel é apertado, esse túnel, às vezes longo, às vezes estreito, mas esse túnel simboliza o problema que a gente pode estar vivendo, seja ele de que natureza for. Então, como a gente quer sair do outro lado? Melhores do que entramos? Então, a gente tem que sair com alguma lição aprendida quando passamos por esse túnel escuro e estreito. Quando ele diz, Richard Bach, buscamos os problemas porque precisamos das dádivas que eles nos oferecem. As dádivas são um crescimento, porque nós ainda aprendemos pela dor. Quando tudo está bem, normalmente a gente simplesmente vive, caminha, passa pelas coisas, passa pelas pessoas, está tudo bem. Então não há o que pensar, não há reengenharia para fazer, não há processo a ser transformado. Mas quando algo nos acontece, a gente precisa parar e buscar uma solução. E é nessa busca da solução do problema que apareceu, que surgiu, que aconteceu, que buscamos, que nós vamos aprendendo a ser melhor. Nós vamos nos transformando, vamos nos modificando. E Rabindranath, como eu disse, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu conheço, ele já tinha essa consciência. A gente pede proteção, Deus me proteja. Ele pedia para ser destemido o suficiente para encarar os perigos que aparecessem. Deus, me tira essa dor, está doendo muito, está me machucando, não aguento mais, etc. O que a gente faz? Ele, Tagore, pedia um coração capaz de conquistar essa dor, saber suportá-la sem se deixar amargurar, sem se deixar revoltar por isso. Uma pessoa que já pensa assim tem uma elevação de consciência a mais aí, tem um entendimento a mais, tem uma alma um pouco mais dilatada, uma consciência um pouco mais expandida, um pensamento um pouco mais elevado. A oração nos faz elevar esse pensamento, porque é justamente na busca com esta conexão com Deus que a gente vai se elevando, expandindo, dilatando. É interessante que Emmanuel, numa mensagem do Fonte Viva, ele fala sobre isso. Quando ele diz, de uma forma resumida, eu trouxe aqui, quando ele diz que para que nos elevemos, não conhecemos outro recurso além da oração. Para nos elevar, ele está dizendo, não conhecemos outro recurso além da oração. Oração que pede luz, pede amor e pede verdade. Então a gente vai, aos poucos, percebendo
que é um recurso muito precioso e que nós ainda mal utilizamos, que nós ainda mal empregamos. Porque nos equivocamos, o que mais fazemos é pedir, das 3 funções, mas nos equivocamos naquilo que pedimos. E é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala disso, e eu trouxe um trecho, quando ele diz o seguinte: os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Emmanuel que está nos dizendo. Os tristes pedem solidão com ociosidade, os desesperados suplicam a morte. São apenas alguns exemplos, mas nós nos equivocamos muito ainda naquilo que pedimos, naquilo que desejamos, naquilo que queremos. E tem uma coisa, a gente quer rápido. Quantas vezes a gente ouve a questão a palavra da paciência, né? Tenha paciência, o tempo de Deus é outro. Porque a gente quer pronto e agora. A gente quer pronto, sem esforço, de preferência imediatamente. Porque também estamos equivocados com a nossa condição. Nós esquecemos de olhar para dentro, para entender, para aprender de nós mesmos o quanto ainda precisamos aprender. Como que Tagore já tinha esse pensamento? Em vez de pedir livramento do perigo, coragem para enfrentá-lo. Em vez de pedir para tirar a dor, ou, como ele disse, em vez de implorar para tirar a dor, pedir um coração que a conquiste. Com esse pensamento dele, a gente pode aquilatar o quanto ainda precisamos desenvolver. Mas é uma coisa muito boa. Todos nós vamos nos desenvolver. Alguns mais rápidos, outros nem tanto. Mas o nosso caminho é de progresso. Só que se a gente colocar esforço e vontade nessa direção, isso vai facilitar muito a nossa caminhada. Toda a nossa oração, geralmente, né? Ela tem a ver com aquilo que a gente vai guardando no nosso pensamento, no nosso íntimo, aquilo que a gente vai agasalhando internamente. Aquilo que a gente vai mantendo na nossa consciência, na nossa mente. Então é importante a gente pensar para onde se dirige a nossa consciência. Para os tesouros da alma? Porque a gente precisa lembrar que tesouro é aquilo que valorizamos. Estamos valorizando os tesouros da alma? O que de fato valorizamos na vida? Quando a gente se coloca em oração, o ideal é que a gente se entregue nesse momento, entregue a nossa alma, o nosso pensamento. Reconhecer que ainda precisa melhorar é uma coisa boa. Uma coisa não boa é não saber ou achar que não precisa melhorar. Eu trouxe aqui uma passagem de Kardec. Ele, quando apresentaram para ele, para Kardec,
as dificuldades que ele passaria, né? Ele estava ciente, tinha uma noção, pelo menos, do papel que ele ia desempenhar. E, nesse momento, percebendo o quão importante aquilo era, a importância daquilo, o peso que aquilo teria, o peso no sentido de importância, um peso porque era uma responsabilidade muito grande. Ele fez uma prece. Eu trouxe um trecho dessa prece de Kardec. O trecho que eu trouxe, ele disse o seguinte: reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Em outras palavras, ele está dizendo que entendia a enorme responsabilidade que estava nos ombros dele. E ele disse que as forças dele poderiam falhar. Então, é uma prece pedindo ajuda. Mas não é uma ajuda que ele estava de braços cruzados, porque ele se comprometeu com a boa vontade dele para fazer o trabalho. Ele estava assumindo a responsabilidade dele no processo. Porque oração, prece, não é uma coisa engessada. Parece, mas não é. Porque a oração é necessário que se junte à ação. Ajuda-te e o céu te ajudará. Minha avó sempre dizia, minha mãe também, e, em outras palavras, elas diziam a mesma coisa, diziam assim, e Deus disse, faz por ti que te ajudarei. Mas a gente não quer se esforçar, porque dá trabalho. A gente quer comodismo, a gente quer facilidade. Mas sem o esforço da busca, é impossível a paz do encontro. Então, nós precisamos colocar nossa atenção, nossa vontade, nosso esforço, nosso empenho para fazer o nosso melhor. Segundo Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Teosofia, quem faz o seu melhor faz tudo o que se espera dele. E nós precisamos dar o nosso melhor. O nosso melhor. Porque a gente pede e quer obter. A gente quer obter imediatamente, né? Sem espera de preferência, sem esforço e sem trabalho. Sem esforço, sem trabalho, não é o nosso melhor. O nosso melhor é através do nosso esforço. É fazer aquilo que está ao nosso alcance, é fazer aquilo que temos condições de fazer, aquilo que os nossos limites nos permitem fazer, mas é, sim, fazer o que está na sua responsabilidade. E, de outro modo, de outra parte, aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que está fora do nosso alcance, fora do nosso controle, aquilo que não nos compete, cabe-nos aceitar, cabe-nos confiar na providência divina. Ajuda-te, ajuda-te, e o céu te ajudará. Faz por ti que te ajudarei. Sobre pedir e obter, Kardec tem uma colocação muito interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
justamente no capítulo 27, Pedi e obtereis, quando ele diz que não há lógica em deduzir-se deste ensinamento: tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. Não há lógica, que basta pedir para se obter. Há muitas variáveis nessa equação. Pedimos pelo desejo, pedimos infantilmente, pedimos além das nossas necessidades. Então não há lógica em simplesmente achar que pede e obtém. Pede e obtém. Não vai funcionar assim. Porque muitas vezes aquilo que queremos não é o que é benéfico para nós. Não nos será útil, pelo contrário. Agora, se o contrário, se o não benéfico for o que a gente precisa para aprender a lição, é o que virá. Quando a gente se coloca em prece, nessa conversa, nessa conexão com Deus, quanto mais a gente fizer, mais essa conexão se estreita, mais esse relacionamento se estreita, mais nos sentiremos amparados. Eu não sei se já ouviram dizer, mas eu já escutei dizer que quando se faz o evangelho no lar, nada nos acontece. Isso, infelizmente, não é verdade. A prece, ela não vai evitar o perigo, mas usando as palavras do Tagore, mas vai nos ajudar a sermos destemidos para enfrentar, para passar por aquela circunstância. A prece, ela não vai tirar a dor, se a doença estiver no nosso caminho. Mas pode nos dar um coração capaz de sustentá-la. Um coração que não vai se revoltar, que não vai se indignar, que não vai se amargar. E com isso não vai trazer mais peso ao que já é doado. A prece é sim importante. Quanto mais nos conectamos, mais estaremos com os nossos canais de consciência, de pensamento abertos para recebermos as boas intuições. Para recebermos uma orientação, porque vai ser uma orientação, a ação vai ser nossa. Mas para que a gente receba essa orientação e a perceba, quanto mais conectados com Deus, seremos capazes de perceber essa orientação. Kardec, nesse mesmo capítulo do Pedi e Obtereis, ele dá um exemplo. Ele fala que um homem que estava no deserto perdido, com sede, ele tem um momento lá que ele sente que vai desfalecer. Nesse momento, um bom espírito sugere a essa pessoa que siga determinado caminho, porque ali vai encontrar água. E aí vem a ação dessa pessoa. Reúne o restante de forças que ainda tem, a vontade de viver, se levanta, segue o caminho sugerido e descobre o riacho, descobre a água. Então, houve a ajuda, com certeza, mas a ação foi da pessoa. E por que isso? Diz Kardec mais adiante. Para lhe ensinar que é preciso ajudar-se. Ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Não é pedir que vai cair do céu. A gente pode pedir. Mas a gente precisa fazer a nossa parte.
Então, eu vou repetir, para ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo. Cada um de nós precisa aprender a se ajudar. Alguns acham o termo autoajuda pejorativo, mas autoajuda é a primeira ajuda que recebemos, é a nossa autoajuda, é nós nos ajudando. Sem isso, a ajuda não chega até nós. Se esse homem do exemplo do deserto não reúne suas forças para se levantar, para achar o caminho e a água, ele foi ajudado. Mas se ele não faz a parte dele, ele ia morrer ali mesmo. Por quê? Porque não agiu. A gente recebe o tempo todo inspiração, mas quanto mais a gente se conectar com Deus através da oração, mais estaremos aptos a perceber essas boas intuições, porque a ação é nossa. A ajuda, ela sempre vem. Nós é que, às vezes, não a distinguimos. E como a gente recebe? Não é da cor que a gente pediu, não é do tamanho que a gente pediu, não é no formato que a gente pediu, a gente acha que não é aquilo que pediu. Porque a gente está pedindo equivocadamente, segundo nossos desejos e nossos interesses do mundo corpóreo. Nos diz Kardec um pouquinho mais à frente, Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, orar, fazer uma prece, rezar é importante, mas agir em conjunto com a oração também é muito importante. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: enquanto você reza, vai fazendo. Porque é isso. Faz oração, se conecta para ter boas inspirações e para ter o suporte espiritual de que precisa, mas faça a sua parte. E como orar? Através do coração, entregando no momento da oração seu sentimento, sua alma. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração, porque é a intenção que vale. E para Deus, a intenção é tudo. Então, não é quantidade de palavras, não é a palavra rebuscada, não necessariamente quantidade de palavras, mas é a oração que é feita de coração. É o coração que ali está entregue naquele louvor, naquela adoração, porque está se conectando com Deus. A prece feita de coração, nos dizem os Espíritos, ela é preferível à prece que se lê. Veja bem, preferível à prece que se lê quando a leitura é feita com os lábios e não com o coração. Então, uma prece pode sim ser lida. O que vai diferenciar ali é a sua entrega, a nossa entrega na hora da oração. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, ele disse o seguinte, que a função da oração não é influenciar Deus, mas, especialmente, mudar a natureza daquele que ora. Porque, lembram, a oração dilata a alma, expande a consciência, eleva o pensamento.
conforme vamos elevando nosso pensamento, nós vamos mudando quem somos, vamos nos transformando quem somos. Pensamento elevado, ser melhor. Como o Kierkegaard ele desencarnou em 1855, eu não sei se ele tinha alguma influência do Espiritismo, porque a primeira edição de O Livro dos Espíritos saiu em 1857, 2 anos depois que ele já tinha partido. Mas já havia todo um burburinho a respeito. Então, ele fala que a função da prece é mudar a natureza de quem ora. E olha que interessante, na questão 660 de O Livro dos Espíritos, a pergunta é: a prece torna o ser humano melhor? Resposta dos Espíritos: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Porque, com o pensamento elevado, alma dilatada e mente expandida, nos tornamos mais fortes para enfrentar o mal que ainda nos habita. É uma guerra interior. Então, sim, a prece pode nos tornar melhor, porque na medida em que a gente vai se habituando e principalmente se entregando o coração, a mente, o espírito naquele momento, a gente vai elevando o nosso pensamento e com isso nós vamos nos tornando melhores. Na 660A, na questão 660A, os espíritos nos falam que o essencial não é orar muito, é orar bem, que é o uso do coração, o uso do sentimento da entrega de si que se faz no ato da oração. É o sentimento que ali está. Lembram daquela história da prece? Isso também está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da prece do fariseu e do publicano. Os dois entram para fazer suas preces, para rezar, e o fariseu diz alguma coisa mais ou menos assim na hora da sua prece: dou graças a Deus por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Só por essa fala, ele já está sendo injusto. Só por essa fala. Mas, enfim, essa foi o momento dele de oração. Então, ele estava dizendo que o outro que estava ali, publicano, não prestava. A oração do publicano já foi mais ou menos assim. Ele, batendo no peito, assim, com a mão no coração, dizia: tende piedade de mim, porque sou um pecador. Isso também está em Lucas, lá no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, é o coração, é o sentimento que vai dar peso, valor, vai tornar a oração real e não um amontoado de palavras. E isso a gente vai ter que ir percebendo, ficar atento àquilo que a gente pede. Isso é muito importante. Querem ver outro exemplo? Humberto de Campos nos conta lá no livro Boa Nova, no capítulo Oração Dominical. É uma conversa entre Pedro e Jesus. O Pedro diz que tem procurado manter a comunhão dele com Deus, mas que não está alcançando o objetivo dos pedidos dele, das súplicas que ele faz. E Jesus pergunta: e o que você tem pedido a Deus? Aí responde Pedro: eu tenho implorado a sua bondade, a bondade de Deus, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas
materiais. Então, Pedro, que estava já vivendo com Jesus, acompanhando Jesus, a ficha ainda não tinha caído muito bem. E Jesus pensou um pouquinho, viu que Pedro ainda tinha um caminho ali para esse entendimento e disse o seguinte: Jesus respondeu para Pedro o seguinte: Pedro, enquanto orares ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível, olha a delicadeza de Jesus, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade, a vontade de Deus, justa e sábia a teu respeito, a vontade de Deus a respeito de Pedro, receberás de Jesus, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. E aqui a gente lembra de novo de Tagore. Ele não pedia proteção, mas pedia coragem para enfrentar os desafios, para inventar os perigos. Ele não implorava para que a dor parasse, mas pedia um coração que soubesse conquistá-la, que soubesse suportá-la. Pedir não é o problema, mas o que a gente está pedindo. E a prece, ela não depende das palavras que são ditas, ela não depende do lugar onde ela é feita, ela não depende do momento, ela não depende da forma como ela é feita. Pode-se orar em qualquer lugar. Quem nos diz isso é Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Então, resta-nos refletir sobre o tipo de pedido que fazemos. Tem uma instrução do Espírito Monod, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele tem duas perguntinhas. A instrução é grande, mas eu trouxe duas perguntinhas que ele nos faz e que valem uma reflexão profunda. Ele nos pergunta: que pedir a Deus na maior parte das vezes? O que é que nós pedimos na maior parte das vezes? E a outra, que eu achei uma reflexão muito importante a ser feita. Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Porque, no geral, a gente acha que os outros precisam melhorar. Esquecemos que nós também precisamos melhorar. Então, antes de pedir qualquer coisa, vamos pedir pela nossa melhoria moral. Vamos pedir para enxergar em nós aquilo que precisamos melhorar, transformar, modificar. Vamos pedir que tenhamos força para superarmos nossos dragões internos, nossos vícios, nossas más tendências, nossas más inclinações. Se é para pedir, tudo bem, mas vamos aprender a pedir. Aonde está a nossa consciência? Vou repetir, já lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? E fica a reflexão, que é para hoje, para amanhã, para a vida. Agradeço a atenção. Muito, muito obrigada. Que o bom mestre esteja sempre conosco. Como eu sei que ele está, que estejamos nós de coração e mente abertos para receber seus ensinamentos e dispostos para usar esses ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Muito obrigada para todos nós
paz e esperança. Boa reflexão. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.